Olá, amigos. Hoje vamos conversar um pouco sobre a atuação dos tribunais de contas, a partir do funcionamento do Tribunal de Contas da União, o TCU, que acaba norteando a atuação dos demais tribunais de contas dos estados e dos municípios. O artigo 71 da Constituição coloca o Tribunal de Contas da União como órgão auxiliar do Congresso Nacional, ou seja, um órgão que seria de apoio à atuação do Senado e da Câmara dos Deputados. E isso geralmente induz ao erro, porque essa função ou auxiliar ou essa indicação de que é um órgão que efetua um auxílio coloca muitas vezes o Tribunal de Contas numa situação em que se pensa estar subordinado, e que não é o caso. O Tribunal de Contas da União ele tem competências próprias, tem uma estrutura própria, tem juízes que, no caso, são denominados ministros, exercem uma função muito semelhante à jurisdicional, nós gostamos de dizer que é quase jurisdicional, e a Constituição protege essas atribuições exercidas pelos seus membros. Então, primeiro momento, o órgão auxiliar é no sentido de que está localizado na estrutura do poder legislativo, mas não se subordina a ele. Ao contrário, o Tribunal de Contas da União exerce até uma inspeção nos gastos do próprio Congresso Nacional. Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados têm que prestar contas em suas funções administrativas no caso de aplicação de valores públicos. No tocante à composição do Tribunal de Contas da União, o artigo 73 coloca alguns requisitos para a investidura do ministro, que são os seguintes: mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos ligados à administração pública, mais de 10 anos no exercício de função ou atividade profissional que exija conhecimento em administração pública. Ou seja, aquele que será investido na função de ministro do Tribunal de Contas ou, eventualmente, conselheiro de Tribunal de Contas de Estado ou município, ele tem alguma experiência, tem que ter alguma experiência na área de administração pública. Não esquecendo que o conteúdo jurídico ou a formação jurídica, administrativa ou contábil também tem que ser enfatizado. Quanto aos aspectos processuais na esfera dos tribunais de contas, algumas características que devem ser colocadas. Primeiro, a oficialidade. Os tribunais de contas não precisam ser provocados por qualquer cidadão. Eles podem estabelecer uma rotina de trabalho, uma inspeção em contratos ou obras. Segundo, prevalece o princípio da verdade material, ou seja, independente de quaisquer documentos ou provas colocados nos autos, os tribunais de contas têm autonomia para indicar ou refazer ou adotar qualquer medida referente à diligência ou documento para fundamentar suas decisões. Outra questão: a relação processual no Tribunal de Contas não é semelhante ao processo civil. No processo civil existe o juiz e as partes. No caso do Tribunal de Contas ou dos tribunais de contas, existe o Estado, ou seja, o tribunal, os ministros e a parte que efetuou o gasto público. A manifestação do Ministério Público não quer dizer que o Ministério Público tem que provocar qualquer medida. E outra questão interessante na esfera dos tribunais de contas é que o julgamento é colegiado. O Tribunal de Contas ele decide por um corpo de ministros, no caso do Tribunal de Contas da União.